Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade ao programa da semana passada, gravado aqui diretamente do sofá da minha casa, conversando e continuando com Drica Madeira. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada novamente. Muito bom estar com vocês de novo. Continuando, né? A gente falou na semana passada sobre violência doméstica, aí você pode assistir o programa, vou botar o link aqui embaixo, o nome direitinho pra você procurar no YouTube. A gente falou muito sobre violência doméstica, estabelecemos onde ela acontece, dizemos na semana passada quem são esses personagens. E eu queria que a gente começasse o programa de hoje assim: se você, telespectador, telespectadora, assistiu, ouviu ou sabe o que está acontecendo com o vizinho, faz o quê? Então, primeiro, se a gente pensar nesse ser coletivo que a gente falou, né, da semana passada, do programa passado, que é um ser que está preocupado com a comunidade que vive, numa situação qualquer de violência, você, para ajudar, chama a polícia. É o primeiro passo. Se não acontece dentro da sua casa. Na sua casa talvez você tenha outros aparatos para tentar resolver. Mas se é na casa do vizinho, supostamente, da vizinha, você chama a polícia. Por que a gente diz isso? Porque algumas pessoas querem resolver sozinhas. Então eu vou lá. Vai continuar? Eu vou lá. Não vai lá, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se é uma pessoa armada, você não sabe em que situação está acontecendo aquela coisa toda, você está escutando o que é, então você está escutando grito, alguma coisa assim. Mas daí tem uma questão que é problemática para as pessoas que vão agora dizer, mas eu já fiz e não aconteceu nada. A gente tem um problema estrutural mesmo, que é o comportamento da própria polícia quando você fala de violência doméstica, de violência contra a mulher. Não vou, tô ocupado, tenho mais o que fazer, vou mais tarde. Tem certeza? É com a senhora? A senhora tá ouvindo direito? Então a gente tem esse primeiro entrave quando você chama a polícia. Que eu acho. É lamentável. É claro que são problemas da estrutura, da nossa institucionalidade, que a gente vai vencendo conforme eles vão sendo apresentados. Eu não estou aqui longe de mim dizer que a polícia não faz bem o trabalho dela. Faz o que é possível, mas assim como qualquer outra profissão, erra aonde não deveria. E aí você pode pegar para comparar um erro médico, né? Médico não erra, mas erra porque é gente, tudo ser humano. Então, polícia também. A estrutura, como ela é muito dura com as mulheres, o suposto crime parece menos pior do que um tráfico, do que um homicídio qualquer que esteja acontecendo. Talvez ele até seja, em alguma medida, porque muitas mulheres, a partir da denúncia, vão querer retroagir, vão dizer, não quero, vai acontecer uma coisa muito ruim com ele, eu não quero que aconteça. E aí essa lógica de que eu não quero que aconteça muito ruim porque eu não sei o que acontece, faz com que a polícia também se defenda, no sentido de que eu vou gastar o tempo, o dinheiro do munícipe, do cidadão brasileiro para ir à sua casa para você desistir do evento. Então também é uma situação de retroalimentação, né? Então, só pra gente entender. Mas, é claro, não dá para se meter na vida do outro no sentido direto, porque você pode atentar contra a sua própria vida. E isso é um prejuízo enorme. O primeiro é chamar a institucionalidade, polícia. Tem um caso de polícia acontecendo aqui do lado, você liga pra polícia. Não resolveu, você insista, liga mais de uma vez. Só que quando a polícia chegar, você pode denunciar? Não. Só quem pode denunciar, denunciante do crime de violência doméstica, é a própria quem sofreu. Então não adianta você dizer, eu vi ele batendo, eu vi que ele jogou contra a parede, eu vi que ele trancou dentro do quarto, a pessoa vive em cárcere privado, não adianta. Porque a própria pessoa é que tem que ser a reclamante. Então, no fato da queixa jurídica lá, para abrir um inquérito na polícia, a pessoa tem que ser reclamante. Não posso ser eu dizer que você apanhou. Por quê? Porque você pode ter uma percepção de que você mereceu, de que você não devia ter feito isso, que você provocou, que você falou primeiro, você xingou a mãe do cara, o cara veio te agrediu, então você já desculpou aquilo. Então aquilo não é um evento jurídico para você, e para mim é. Porque as percepções de violência são diferentes. Então a gente tem que ter esse entendimento. Mas então não faz nada? Faz, insiste, chama a polícia. Vamos educar as instituições. Então também é o nosso papel. Eu não quero que o meu filho namore a filha daquele casal que se bate. Por quê? Porque de alguma forma a socialização daquela menina vai ser diferente da do meu filho. Isso vai dar uma reverberação ruim para a própria sociedade. Ou vice-versa, aquele menino que apanha dentro de casa, ou que vê a mãe apanhando, vai fazer o que com a minha filha? Vai certamente bater. Então, para interromper esse ciclo, isso não pode acontecer, então eu chamo a polícia e a polícia faça o trabalho dela. E se ela não fizer, eu vou às outras estruturas.
Para as mulheres que vivem, ou outras minorias que vivem em situação de violência, a gente indica, não no primeiro passo, procurar a polícia. Por quê? Porque às vezes a coisa não está muito ajustada na tua cabeça. Então, as equipes multidisciplinares, os serviços de assistência às pessoas em situação de vulnerabilidade são fundamentais por isso. Em Petrópolis você tem o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, né, que funciona ali na Rua Santos Dumont. É uma estrutura para acolher a demanda de quem se supõe sendo violentada. E ali você vai discutir com aqueles profissionais qual o tipo, qual o grau, se é importante para a justiça, se não é importante, se dá para refazer, se os dois têm condição de procurar uma terapia, por exemplo, se vai separar, se não vai separar. Vai passar por outras discussões que não só a discussão polícia-justiça, polícia-justiça. Né? Nas equipes multidisciplinares você consegue ter uma apreensão maior do que está acontecendo e até devolver para aquela comunidade específica de forma mais legal a situação da violência. As comunidades em Petrópolis são muito pequenas, então se acontece em casos de violência em Cascatinha, por exemplo, é possível que o conjunto das pessoas saibam que está acontecendo uma situação de violência grave, de violência extrema. E isso vai chegar lá na escola. Se você tem uma equipe multidisciplinar, ela consegue fazer uma interferência positiva no conjunto da comunidade, através da escola, através da igreja, trazer a discussão para cá, né, passar em todas as casas. Vamos ter um evento aqui na igreja que vai falar sobre violência contra a mulher, para meio que já problematizar com a sociedade como um todo, com essa pequena comunidade, que aquilo não é legal, não é bem visto, não é bem-vindo. E talvez só essa conversa já faça uma diferença na vida de quem está vivendo a violência. Porque esse sujeito pode ficar numa situação de constrangimento e dizer, olha, é bom que eu não repita porque já está todo mundo de olho. Então são estratégias que você pode usar para tentar sanar a situação da violência. O mais interessante da gente pensar é que todo mundo que vive em situação de violência, em tese, quer parar a situação de violência. As pessoas não querem continuar. Nem quem agride, nem quem... Talvez quem agride não tenha muito a percepção de que aquilo é uma agressão. Até porque a gente percebe isso no âmbito da violência verbal. Às vezes você fala uma coisa que para você não é violento e o seu receptor entende como violento, né? Então talvez você não saiba que é uma violência. Normalmente quem sofre violência sabe que sofreu. Quem sofre violência se sente prejudicado. Quem leva um tapa, guarda o tapa. Quem leva um xingamento, guarda o xingamento. E guarda mesmo, que depois passa um ano, você fala com o vizinho. Mas lembra aquele dia que você me mandou aquele lugar? Então assim, quem leva o desaforo, guarda. Então quem sofre a violência sabe que sofre. E normalmente se a relação é de afeto, por exemplo, marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, se é relação de afeto, tudo que você quer é que aquilo pare, que aquilo não aconteça mais. Então, discutir estratégias para que a violência seja cessada. Esse é o principal, né? O principal não é punir o agressor, o principal é que não volte a acontecer a situação, o evento violento, né? Que a gente refaça, ressignifique a violência. Não teve jeito. Não teve jeito, tentamos tudo, então vamos à delegacia. E o primeiro passo, você vai à delegacia, você vai denunciar o seu agressor. É bom, e já vou avisando de antemão, que você tenha provas. Drica, como é que eu vou ter provas? É violência psicológica. Então, o seu processo é muito mais difícil de sair da delegacia, porque é um inquérito inglório. Como é que você quer que a justiça interfira que a forma que ele disse é violenta, é a forma que você entendeu violenta, se não foi um palavrão, se foi te chamar de feio? Então, essa delicadeza te deixa na mão, é verdade, mas em situações muito graves, o ideal é que se construa a possibilidade de provas. E aí, às vezes as pessoas falam, mas isso é meio perverso. É, meio perverso. Mas se você vive uma situação de violência, você, primeiro, cria estratégias para se defender. Tira os seus documentos de casa, entregue à vizinha. Articule com a vizinha que, olha, se eu gritar fogo, liga pra polícia, porque eu tô muito mal. Tá acontecendo uma coisa muito grave na minha casa. Separe uma mala de roupa, porque se você está a fim de sair, você já entendeu que aquela situação de violência não vai te deixar sair, separe uma mala de roupa e guarde lá de fora de casa, vai botar na vizinha, dentro do carro, em qualquer lugar. Deixa a chave do carro num lugar onde você tenha fácil acesso para sair correndo. Não perca a chave de casa, faça uma cópia da chave de casa. São políticas preventivas para quem está numa situação limite de violência, porque enquanto o processo está correndo e o sujeito não está sabendo que foi denunciado, as coisas ainda estão possíveis de irem para um lugar tranquilo. Quando esse sujeito souber que foi denunciado e for chamado à delegacia, você pode ter certeza que o revés vem, e ele vem muito pior, muito mais violento. E ele vem para matar. E ele vem porque vem com uma fúria, como é que você fez isso comigo? E aí você tem que estar fora do alvo. Para estar fora do alvo tem que ter uma articulação de rede, de preferência, que não te deixe numa situação limite que te leve à morte. E aí te leva à morte. Agora tem nome, tem
tem número e é o feminicídio. Isso. Carla, desde 2015, e é uma consequência da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha apontou aquilo tudo que a gente já conversou sobre o que seria a violência, os eventos violentos e como é que a gente resolve. E aí, o que se atestou nesse caminho é que mulheres morriam e essa qualificação por ser mulher não existia, porque os crimes de homicídio são crimes de homicídio. Então, morreu ali na rua por conta de um assalto, morreu ali na rua por conta de um assalto. Morreu aqui dentro de casa por conta da violência doméstica, morreu. Morreu, as pessoas morrem. Não tinha uma separação para uma identificação de que, assim, essa morreu porque apanhava, porque sofria violência. Exatamente. E não é a bala perdida. Exatamente. E essa violência é uma violência que eu posso parar antes dela morrer. Porque a bala perdida, até eu posso parar antes, né? Mas é mais difícil. É muito mais difícil, tá falando de uma estrutura muito maior. Mas uma estrutura menor como a da família ou como a domesticidade, você tem indicadores, né? Marcadores de que aquilo tá indo. E se você tem uma conta que te diz, olha, X mulheres morrem porque são mulheres, morrem porque queriam se separar e não conseguiram, morrem porque na hora de ir embora o sujeito matou, morrem porque estavam no seu trabalho e o sujeito ficou furioso, foi lá e matou. Se eu consigo contar essa história ao contrário, saber, ela sempre apanhou, ela apanha desde o primeiro ano de casado, ou aconteceu um problema na vida dela e o sujeito começou a entender que podia bater, eu consigo comunicar à sociedade, tá vendo? Essa violência leva à morte. Essa violência que começa com um beliscão, um tapa, um xingamento, essa pode levar à morte. Todas as mulheres vítimas de violência vão ser mortas? Não, claro que não. Mas aquelas que foram, as mortes seriam evitáveis. O feminicídio é essa consigna, pra gente poder discutir isso. São mortes de mulheres, são mortes evitáveis. Se a gente tivesse, Estado brasileiro, sociedade, tivesse intervido antes, talvez ela não tivesse morrido. Se a gente tivesse atentado antes para o fenômeno da violência, talvez ela não tivesse morrido. A gente está falando de fenômeno da violência, a gente está falando que mulheres são assassinadas porque são mulheres, porque elas não pertencem mais a seus homens, né? E aí, mulheres e homens naquela questão que vai além do gênero biológico propriamente dito. E aí, na verdade, a gente fica assim muito no campo do, nossa, ok, entendemos. Mas vamos falar de números, porque números eles têm a estranha mania de nos assustar. É verdade. A gente falou, né? Começou em 2015, a contagem. Antes dessa história, a gente vem com um histórico de violência que a cada 5 minutos uma mulher é vítima de violência nesse país. Então são muitas. A cada 15 segundos, uma mulher é vítima de violência mais leve. Cada 15 segundos? Nossa, a cada 5 minutos é uma violência mais grave. A cada 15 segundos uma violência mais leve, segundo a Fundação Perseu Abramo. E aí, com o feminicídio, a coisa ficou muito grave. Porque a gente chega a um número que também é que nem a gente falou na Maria da Penha, porque não são todas as estruturas, aquilo que eu falei da polícia acontece na justiça também. Então, não são todas as estruturas que vão qualificar o crime como feminicídio. Então você não vai ter esse dado pleno, você tem uma parte da estrutura brasileira que já anuncia, que já notifica. A lei é de 2015, então a gente tem dados de 2016, 2017. Com esses dados, dossiê mulher, Fundação Getúlio Vargas tem alguma coisa. Com esses dados, algumas outras ONGs, né, que trabalham com isso, por exemplo, o Instituto Patrícia Galvão traz um dossiê bem completo, o Instituto de Segurança Pública também tem um dossiê mulher, que é um dossiê bem completo, que traz esses dados pra gente. Eles são espantosamente alarmantes, porque a cada 2 horas uma mulher é morta porque é mulher. Então, a cada 2 horas uma mulher é morta porque é mulher. Nessa conta do feminicídio. Então, mas Drica, olha só, me explica melhor. Por que a mulher está qualificada? Não. Porque é mulher e morreu pela situação de fragilidade de ser mulher. Estava submetida a uma situação de violência e aí morreu porque é mulher. Mas se fosse homem não teria morrido? Talvez não. Talvez a gente tivesse sofrido a violência. Então, assim, tem que fazer a conta para trás para a gente tentar entender qual é a lógica de qualificar. A gente qualifica como feminicídio, isso tem um agravamento de pena. Por quê? Porque é como se fosse uma violência continuada. A violência continuou e culminou naquilo. Não é um evento violento fora de casa. Ah, uma bala perdida atingiu uma mulher, entra no feminicídio? Não entra no feminicídio. São situações que a gente pode dizer que são oriundas da Maria da Penha. São aquelas situações, são mulheres que vivem em situação sob o signo da violência
E a culminância não é mais o tapa na cara, não é mais a costela quebrada, é a morte. E muitas vislumbram a morte dela antes dela vir. Muitas dizem, eu vou morrer, ele vai me matar, eu preciso ir embora. Eu não posso ficar aqui. Muitas mudam de cidade, mudam de identidade, porque as estruturas permitem que elas façam isso. E tem uma situação muito difícil, que é a questão dos filhos. Quando tem filhos, a situação fica mais complexa, porque você também não pode alienar parentalmente, então você não pode tirar o filho desse convívio com o pai. Falemos a verdade, nem todo homem agressor é um pai violento, né? Porque isso é uma questão? É uma questão, muito pelo contrário. Os homens são violentos com as mulheres são violentas com as crianças são violentas com o cachorro. Normalmente é de uma situação de maior... hierarquicamente. Exatamente, é uma questão hierárquica da violência. E ela é um ciclo e ela vai se repetindo. Você violenta quem é menos que você, né, na estrutura. Então, mulheres que sofrem violência normalmente violentam os seus filhos. Violentam no sentido de serem mais agressivas, fazerem uma criação, promoverem uma criação mais agressiva, fazerem uso da força física, porque estão acostumadas assim também. Me tratam assim, eu trato assim. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu sou tratada assim, eu devolvo dessa forma para a sociedade. E essa criança chega na escola machucada e o colega pergunta e aí essa violência já foi para outra casa. Olha só como o ciclo ele é perverso, né? Porque ele não é uma coisa circunscrita à sua casa. É o seu filho ter que chegar numa escola e conviver com o filho que foi machucado pela família e esse menino dizer para o outro amigo que apanhou no chuveiro de chinelo. Como é que você lida com isso? Quando essa criança volta para sua casa, que é um lugar que as pessoas não batem. E aí você fala, não pode bater, mas a mãe do menino bate. Mas a mãe do menino deve ter algum problema ali, né? Então, tem algum problema que normalmente não começa nessa mãe. O que a gente tem de estudos, que normalmente não começa nessa mãe, é um efeito em cascata que acontece. Então, assim, o feminicídio, ele vem para apontar dados e para requalificar o crime de homicídio, meio numa situação de pavor. Como o dado é muito alarmante, é muito grave, você tenta, através da legislação, dizer para esse agressor, não faça porque a sua pena vai ser aumentada. Não faça, porque se for feminicídio é 1/3 a mais da pena que você vai ter que cumprir. É mais ou menos esse o efeito psicológico no cidadão comum. Agora, na prática, tem uma dificuldade para as estruturas, porque como é que as estruturas vão qualificar? A gente teve recentemente na cidade um caso de feminicídio, né? Sim. Um ex-marido vai ao trabalho da ex-mulher e atenta contra a vida dela numa qualificação de feminicídio. Ela é ex-mulher dele. Então, é porque não é mais minha mulher, não faz mais parte dos meus objetos de uso da minha casa, não vai mais viver. Então, eu vou te silenciar e te silencie tirando a sua própria vida. Mesmo que isso custe a minha. E aí são crimes inegociáveis. Né? Os crimes contra a vida, aí não dá para ter ressocialização, aí fica mais difícil. Crimes contra a vida, o tratamento é privação de liberdade, não dá para ser outro. Antigamente a gente tinha uma outra forma de lidar com isso, né? Mais antigamente você podia ser tomado por uma fúria, tem advogados especialistas nisso, né? Que vão dizer, não, foi um arrobo de insanidade, ou então foi uma fúria porque ele era muito apaixonado e foi lá e matou. O Código Penal até bem pouco tempo salvaguardava aquele que matava a sua própria mulher quando encontrasse ela prevaricando, não sei como chama, enfim, traindo o sujeito com outro homem. Em vez de ele matar o homem, matava a própria mulher dele, o que é muito sensato, porque ela é que tinha um acordo com ele, mas de alguma maneira era um prejuízo que estava salvaguardado na lei. Um prejuízo para uma outra vida que estava salvaguardado na lei. Você pode, sabe por quê? Porque é sua propriedade. Então, se é sua propriedade, você pode. Olha quanto tempo isso demora. Como até pouco tempo atrás estava na lei também que as esposas podiam ser devolvidas, até outro dia desses, né? Bem pouco tempo atrás, podiam ser devolvidas se não fossem mais virgens, não é? Né? No ato do casamento legal. E olha quanto tempo a gente precisa, quando a gente fala de cultura, para modificar a realidade. E no Brasil não ia ser diferente. A modificação da realidade brasileira bate toda hora na nossa cara. Quando a gente vê, nossa, mas já tem Lei Maria da Penha há mais de 10 anos, o povo continua batendo na mulher, não é possível. Você fala, é possível, continua batendo, a mulher continua apanhando. E aí a gente teve que piorar a situação para os caras que batem e acham que mulher é objeto de uso e serviço deles. E ainda matam. E aí qualificam o homicídio como feminicídio. E esse sujeito vai ter que pagar uma pena mais cara para a sociedade e para a própria vida dele, né? Porque no final das contas é uma dor coletiva, uma dor familiar, é uma dor para todo mundo. Ninguém sai bem de uma história de homicídio. De feminicídio, muito menos, porque de homicídio talvez você esteja tentando contra a vida de um desconhecido.
te agradecer por ter dividido com a gente um pouco do teu conhecimento adquirido e estudado por tanto tempo, né? E espero que de verdade os nossos telespectadores estivessem com os ouvidos abertos e com o coração aberto, porque é preciso chamar a polícia várias vezes, é preciso ter coragem de se assumir como agredida, é preciso repensar a estrutura de agressor e talvez se ver nesse papel e entender que o próximo passo talvez seja, se você continuar agredindo, virar um assassino. Isso tudo é muito importante de se ouvir, de se entender. Espero que todos eles tenham de verdade assimilado, como eu tive o prazer de assimilar aqui no sofá da minha casa. E queria que você desse as suas últimas considerações, falando também onde é que as pessoas podem obter um pouco mais de informação a respeito do assunto. Carla, muito obrigada de novo, muito obrigada pela atenção de vocês aí de casa. É sempre um prazer poder dividir com todo mundo aquilo que a gente vai vivendo e acumulando durante a vida, e que isso tenha serventia para mim, para você e para todo mundo que está em casa. Bom, tem alguns locais onde você consegue mais informação acerca do assunto. Eu indico muito o Dossiê Mulher, que é do Instituto de Segurança Pública, mas tem o Instituto Patrícia Galvão, que traz muitas informações. Você pega lá na internet, coloca lá Instituto Patrícia Galvão, sobre tudo. Não é só sobre feminicídio, não é só sobre Lei Maria da Penha, mas sobre tudo o que está acontecendo em relação às mulheres e como as mulheres estão vivendo, experienciando essa aventura de ser mulher no Brasil e no mundo. O Instituto Patrícia Galvão traz bastante coisas interessantes e dados para a gente poder discutir, dividir, compartilhar tudo isso que é a nossa vida, que é a nossa história, que faz parte daquilo que a gente é. Muito obrigada a você mais uma vez. Obrigada. Um beijo no seu coração e a todo mundo que nos assiste. É sempre um prazer. A gente volta na próxima semana. Um abraço grande. Até lá. Tchau, tchau.